o que não dá frutos, de alguma maneira aquilo vai se perdendo. Não tem como. É uma regra da natureza. Você está aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida, e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. A gente vive hoje, talvez eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro não sabem o que estão procurando no lugar errado e no tempo errado. E eu descobri que o oposto de depressão é felicidade. De alegria é tristeza. Mas alegria, de depressão... Tristeza. Isso. Felicidade... Qual a diferença de alegria e felicidade? Muito. A alegria é uma emoção momentânea no qual eu me sinto bem ao sentir, tá? E eu também contagio as pessoas ao meu redor com alegria, tá? Mas é uma emoção passageira. Uma conquista de um campeonato de futebol. Você tem uma alegria imediata, uma emoção imediata, né? Que me contamina e contamina os que estão ao meu redor. Felicidade já é bem diferente. Felicidade é um estado, uma construção. Tá? Aí você vai falar, mas Bia, o que é felicidade? É claro que é bem complexo, mas vamos supor assim, o que é felicidade para o Sol? Se você tivesse que chutar. Pro? Sol, astro-rei. Para que o Sol existe? Para iluminar, para aquecer. Para iluminar, para aquecer, para gerar vida. O que é felicidade para uma macieira? Dar frutos. É o propósito, então? Claro. Qual é o propósito? Então, quando você atinge o seu propósito, essa é a felicidade plena. Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo. Porque você tem que praticar. Você tem, claro. Você aprende a ser mais feliz? Você aprende a descobrir o seguinte, se o sentido da vida do Sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é dar maçã, qual o sentido da minha vida? Porque o grande problema do ser humano, Vilela, é que ele se esquece que ele é um animal, como outros quaisquer, né? Um ser como outro qualquer. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão? E eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu estou no caminho da felicidade. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, todo mundo teme o tempo teme as pirâmides do Egito. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá. Daqui a 100, 200, exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote a mão, você o faça com uma missão, com um propósito, com um sentido. Porque senão, você está fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Apesar de nós sermos animais como os outros, mas para a gente foi dado uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. Porque se você não sabe usar. Exato. Porque todos os outros, por exemplo, o Sol, ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o Sol levantar? Eu já não estou a fim de aquecer vocês. Não. Um cachorro ele não pode não ser o cachorro. O instinto de cachorro. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. Isso é a grande diferença. Que a gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola que tem na Bíblia dos talentos, lembra? Tem a ver. Dá o mesmo número de talentos para 3 pessoas, se eu não me engano, não é isso, Lene? Aí um enterra, outro faz render um pouco e o outro multiplica. Exatamente. E ele dá bronca no cara que enterrou.
Claro. E pro outro ele dá mais talentos porque o cara multiplicou. Ele não foi inútil em nenhum momento, porque não basta o meu sentido de vida. Eu pegar o meu propósito, enterrar e falar, ó, tá aqui guardadinho. É aquilo que a gente tá falando, se você tem esse conhecimento e você não colocou isso pra fora, esquece. Talvez você não seria feliz. A natureza te corta. Você não teria encontrado sua felicidade. A natureza te corta. Corta então, em que assim, sentido? De fisicamente e emocionalmente? Em todos os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo. Não Entendi. tem como. É uma regra da natureza. Você tá aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida, e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. O que acontece é que as pessoas, em geral, se você não tem uma boa educação, as crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece? Pelo menos na minha geração. Ah, não, isso aqui não faz desenho não, que agora você tem, não vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. É verdade, qualquer coisa. Então, no sentido, se você tem uma educação legal, você detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele, que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar à frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso para transformar a minha vida numa pessoa melhor, e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. É a tal felicidade. Por que é tão prazeroso compartilhar as coisas? Eu falo por mim, assim. Não podemos esquecer que nós somos seres sociais. Sim. Então, nós nascemos para atingir o outro, para nos conectar com o outro. Isso está no nosso DNA, Isso está no nosso DNA. É inacreditável. Por isso que a gente tem empatia. Você se conecta com o outro. E isso é tão precoce que um bebê de 8 meses já detecta quando uma outra criança sofre. Por exemplo, você está numa pracinha com o teu bebezinho. Se uma criança cai ou chora, ele transforma a facezinha assim, apreensiva. E tem uns que chegam a chorar também. Não sabe nem o que está acontecendo, mas choram. Então, assim, nós somos impelidos. Eu digo que navegar é preciso, ir na direção do outro é preciso, né? Porque a gente só se faz na convivência com o outro. Por exemplo, por mais diferença que eu tenha de você e você de mim, é nessa interação da gente que eu me reafirmo ou não. Porque quando eu falo assim, Guilherme, eu entendi isso que você está falando, mas eu sou o oposto. Mas nessa hora que eu digo eu sou oposta, eu estou me reafirmando. Você se colocou no meu lugar. Não, eu estou me reafirmando. Eu sou diferente dele. Por isso. Eu queria crer que as pessoas postavam, tipo assim, não deixe de ir nesse lugar. Exato. Isso é uma coisa. Hoje existe grande parcela das redes sociais que postam para causar inveja no outro. E isso é triste. Isso é muito porque, triste. Porque assim, eu só posto uma coisa que eu realmente indicaria para alguém. Um pôr do sol, uma música, um lugar que eu falo, vale a pena estar aqui, né? Hoje em dia, não. Tanto que uma das coisas que eu acho que afasta muito a gente dessa condição de ser humano, de compartilhar, é a tal da ostentação. A gente vive numa sociedade em que você está valendo pela grife que você usa, né? Você está sendo... Não, e hoje em dia pelo número de seguidores. Mas você vê, as grandes pessoas que têm milhões de seguidores são pessoas que ostentam uma vida que eu não sei nem se elas têm. Mas perfeita, o que a gente sabe que é uma mentira. Então, assim, existe hoje um movimento de massa, e isso é muito ruim, onde as pessoas estão se iludindo. O Freud dizia uma coisa que era mais ou menos assim, não vou lembrar da frase, ele dizia assim, as pessoas não querem a verdade, as pessoas querem a mentira. A massa nunca esteve interessada na verdade. Mas ela não vive sem ilusão. O que a gente vive hoje, talvez eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro não sabe o que estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Tempo também? Tempo. Porque assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Tá. Todo o resto não existe. Então assim, essa abstração que as pessoas fazem do tempo futuro, eu vou ser feliz, as pessoas têm isso, né? Eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz quando me casar, quando tiver filho, eu vou ser feliz quando me aposentar. Tá. Por que jogar a felicidade lá pra frente, né? Porque as pessoas acham que é isso. Porque as pessoas têm parâmetros errados de felicidade.
Uma pesquisa que foi feita nos países, no Fórum Mundial de 2018 ou 2016, se eu não me engano, botou o seguinte: a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem nenhuma expectativa sobre a tudo vida. Te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo. É verdade. Quando você fala pra criança assim, papai vai te levar na Disney, ele começa assim, pai, a Disney é amanhã, pai, quando é que é dezembro? Quando eu tinha pacientezinho muito ansioso, de toque, o pai falava assim, em setembro falavam que iam pra Disney em dezembro. O garoto enlouquecia, eles me ligavam, eu falei, quem mandou falar? Eu falei jogo que ia falar Brasil. 3 dias. Meu filho não entendia que não era toda hora que ele queria que tinha jogo do Brasil. Exatamente. Mas por que não tem jogo no Brasil? Porque é só sexta. Mas por que hoje, só sexta? Aí no outro dia ele acordava. Hoje é sexta? Hoje é sexta? Hoje tem jogo do Brasil? Não, é só sexta. Então, ele vive o momento imediato. Putz, que legal então, isso. assim, né, a criança não tem essa coisa, ele não tem Ela não joga expectativa pra frente, né? Não, ele quer aqui agora. Ele gostou, vamos repetir. Então, assim, e outra idade melhor para ser feliz é a partir dos 60 anos. Exato. Porque, assim, a predisposição dela para felicidade é muito maior do que quando ela tinha 30, 40. Entendeu? Então, esses 2 blocos de idade fazem a gente... Então, assim, a gente tem que aprender com quem tem mais de 60 e com quem tem menos de 10. E é tão interessante que quanto mais a gente tem autoconhecimento, quanto mais a gente tem conhecimento da espécie humana, da história da humanidade, que é tão cíclica, né? Eu vejo gente sofrendo por momentos históricos, eu falo, isso vai passar. Porque já passou. A gente já viveu a Idade Média. A gente já viveu guerra, isso tudo se repete, é uma onda de repetição. Então eu acho que a idade, quando você junta autoconhecimento com conhecimento, você tem uma bagagem que você olha e fala assim, isso já aconteceu, né? E só está mudando o tempo. A gente hoje, eu acho que a gente vive hoje a idade média dos tempos modernos. Para e pensa. É verdade. Para e pensa. Ao mesmo tempo que eu hoje olho a realidade ao redor e falo, às vezes dá um desânimo, tem uma coisa, acho que aí vem a tal da sabedoria, né? Que fala assim, calma, isso também vai passar, e passa, porque a gente também passa. Tem que entender que o universo, ele é cosmos, ele não é caos. O que significa? O cosmos tem leis que governam o universo. Que a gente vai entender tudo? Não vai, mas tem leis, e a gente tem que entender que isso é regido por leis e tem que aceitar. Por exemplo, a finitude é uma lei. Não tem como. Então tem gente que fala assim, não fala que você vai morrer. Eu falei, mas gente, qual o problema? O meu problema é morrer sem deixar um legado. Aí eu sou o fruto podre, que apodreci e não dei frutos. Se eu tô na minha trilha, fazendo o que eu acho que foi me dado como talento e compartilhando isso e vendo isso crescer, gente, tá limpo, sabe? Vai ser aquela coisa que eu brinco que a gente sempre tá num trem, né? A vida é um trem. Então, em algum momento, quando eu cheguei aqui, né, há 56 anos e alguma coisa atrás, eu acho que eles abriram a porta do trem e me jogaram. Pá! Aí falaram assim, Bia, vai lá e faz o que você tem que fazer. Ok, não fiz. Não te explicaram nada, não tem manual de instrução, nada. Nada, não tem. E aí... Depois, eu acho que em algum momento esse mesmo trem vai passar, eu vou estar bem assim, vai falar, Bia, hora de vir. Hora de eu vou pedir 20 segundos. Fala só um instantinho, me dá 20 segundos. E aí vai passar aquele filmezinho, eu vou falar, tá limpo, vamos embora. Valeu a pena. Vamos embora. A pessoa que chegou era assim, e a pessoa que está indo é uma pessoa melhor.